Queridas e queridos, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo. Mais um vídeo de TGP, mais um vídeo do Instituto Processo, estudando aqui pressupostos processuais, caminhando para o fim desse estudo, fracionado em diversos vídeos. Vamos continuar aqui do ponto do último vídeo, que a gente estava estudando pressupostos processuais, requisitos de validade, plano da validade. A gente dividiu em subjetivos e objetivos. Acabamos no vídeo anterior subjetivos. A partir daqui vamos falar dos requisitos de validade objetivos. E aí, objetivos nós vamos dividir em intrínsecos, vai ser um só, e extrínsecos. E extrínsecos vamos dividir em negativos, são 5, e positivo 1. Então, requisito processual de validade. Objetivo. Objetivo, intrínseco versus extrínseco. O intrínseco é um só. É o que a doutrina chama de respeito ao formalismo processual. Então, sempre que se por um determinado ato se exigir uma determinada forma, e a forma for realmente essencial para a validade do ato e você descumpri-la, o ato vai ser considerado nulo. Aquele ato vai ser considerado inválido porque é ausente um requisito do plano da validade. Então, respeito ao formalismo processual. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você protocolar a petição no protocolo correto é um respeito a um formalismo processual. Trazer umas peças obrigatórias em anexo a determinados recursos é um formalismo processual. Algumas petições terem alguns tópicos específicos é um respeito a um formalismo processual. A petição inicial ter determinados elementos é um formalismo processual da petição inicial, artigo 319. Alguns documentos obrigatórios em anexo à inicial, artigo 320. Sobre um documento ter que se dar contraditório à outra parte, uma vez juntado um documento, é respeito a um formalismo processual. Se escolher o procedimento correto, por exemplo, se tem um procedimento especial para um determinado tipo de ação, alguma coisa assim, você escolher aquele procedimento mais adequado ali para aquele tipo de pedido, é respeito ao formalismo processual. Então, quando você tem um vício de forma, um vício de tópico, um vício de estrutura, um vício de documento, alguma questão assim, em que um ato exige uma determinada forma específica para a sua prática, ou para a sua aparência, ou até mesmo para o seu conteúdo, nós temos esse requisito aqui de validade, objetivo, intrínseco, ou seja, dentro do próprio ato, que é o respeito ao formalismo processual. Então, quando for desrespeitada a forma, desrespeitado o formalismo numa forma que seja considerada realmente essencial para o ato, você vai ter um vício do plano da validade. E, mais uma vez, pode ou não gerar extinção do processo. Se for do ponto de vista da petição inicial, não preenchidos os elementos da petição inicial, o autor sendo intimado para emendar, para corrigir, pelo artigo 321, não corrigido o vício, em deferimento da petição inicial, extinção do processo e resolução do mérito. Mas vai que faltou um formalismo do ponto de vista de uma petição do réu, de uma contestação ou de um recurso, o que vai acontecer? Não o processo todo vai ser extinto, apenas aquele recurso ou aquele ato vai ser desconsiderado porque é nulo, porque é ausente um requisito do plano da validade. Ausente um requisito do plano da validade, a gente diz que o ato é nulo ou anulável. Se é ausente um requisito, um pressuposto do plano da existência, diz que o ato é mais do que nulo, o ato é a rigor juridicamente inexistente. É um vício mais grave, um defeito mais significativo. Então, vendo aqui, vimos já o primeiro requisito de validade objetivo intrínseco, respeito ao formalismo processual. Vamos analisar agora os extrínsecos. E dentro dos extrínsecos, nós vamos ter os chamados negativos e positivos. Negativos são requisitos de validade que não podem estar presentes. Extrínseco porque exteriores ao ato. E são 5 elementos que não podem estar presentes. Se qualquer deles estiver presente, você vai ter o vício ali do plano da validade. Então, requisitos de validade objetivos, que é ligados não às pessoas, não aos sujeitos, mas ao objeto, ao acesso mesmo, relação processual. Extrínsecos, porque exteriores ao ato, petição inicial, exteriores ao processo. Negativos, não podem estar presentes. Esses requisitos de validade objetivos extrínsecos negativos, alguns autores chamam de pressupostos processuais negativos, impedimentos processuais. Então, impedimento é algo que impede o processo, algo que impede a relação processual. Por isso que alguns chamam de impedimentos processuais ou pressupostos negativos, ou seja, não podem estar presentes para que a relação processual se desenvolva validamente. Alguns dizem que é uma contradição in terminis, contradição em termos, você falar pressuposto processual negativo. Porque pressuposto é algo que tem que existir. Aí negativo quer dizer que não pode estar presente. Como é que você vai falar que algo tem que existir e não pode estar presente? Por isso que alguns não gostam de chamar de pressuposto processual negativo, não chamam de pressuposto. Chamam de requisito. Requisito de validade
objetivo, extrínseco e negativo. Por exemplo, classificação do professor Fred Dias Júnior. Eu considero aqui nas minhas aulas a cientificamente mais adequada, apesar de ser um nome enorme, ser uma frase, né, praticamente aqui, ela é mais técnica, tá? Então, requisito de validade, plano da validade, objetivo ligado ao objeto, extrínseco, exterior, negativo. 5 elementos que não podem estar presentes, qualquer um deles, nenhum deles pode estar presente, para que a relação possa se desenvolver validamente. Vou falar quais são, e aí vamos mencionar cada uma. E vão ser aprofundadas algumas delas em outro vídeo, que a gente vai estudar demanda e elementos do processo. Primeiro, dos requisitos de validade, objetivos extrínsecos negativos. Primeiro, litispendência. Segundo, coisa julgada. Terceiro, perempção. Quarto, convenção de arbitragem. E quinto, decadência do direito de ação. Vamos analisar cada um. Primeiro, litispendência. Artigo 337, parágrafos 1º a 3º. 337, parágrafo 1º e 3º, fala da litispendência, eu já falo logo segundo, da coisa julgada. Não pode estar presente nem litispendência e não pode estar presente coisa julgada. Coisa julgada e litispendência são dois fenômenos de correlação e identidade entre ações, entre demandas. Litispendência existe quando duas ou mais ações têm todos os seus elementos idênticos, ou seja, tríplice identidade dos elementos da demanda. Duas demandas com seus 3 elementos iguais, litispendência, e nenhuma delas ainda julgada. Uma primeira ação tem partes, causa de pedir e pedido. Aí, antes dessa primeira ação ser julgada e terminar, o sujeito propõe uma igual ação em outro juízo, com mesmas partes, causa de pedir e pedido. Quando você vê a primeira demanda, parte, causa de pedir e pedido, igual a uma segunda demanda, parte, causa de pedir, o que existe entre elas? Existe uma litispendência. A segunda está viciada e é defeituosa por quê? Porque já existe uma primeira ação ainda em curso. E nós não podemos ter duas ações iguais em curso, só podemos ter uma. O direito proíbe, o bis in idem proíbe a litispendência, proíbe a coisa julgada. Então, se você tem uma primeira ação correta e uma segunda ação igual, ela é errada. Errada porque ela é protocolada com violação ao fenômeno da identidade da ação. Então, existe o fenômeno da litispendência. Quando a segunda igual à protocolada, surge a litispendência. Já tem uma lide pendente de julgamento. E essa segunda, ela é igual à primeira lide. Então já tem uma lide pendente, essa segunda ação, demanda não pode existir. Essa segunda vai ter que ser extinta por quê? Por litispendência. Então a segunda ação é igual, que tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Em relação a uma primeira, ela tem que ser extinta pelo fenômeno da litispendência, artigo 337, parágrafo 1º e 3º. Coisa julgada, segundo elemento, é muito parecido, só que o critério temporal é diferente. Uma primeira ação foi proposta e foi julgada no mérito. Coisa julgada material. Aí o sujeito entra com uma segunda ação igual a uma primeira já julgada e já terminada, com o julgamento de mérito. Essa segunda ação não viola a litispendência, porque a primeira não está mais pendente. A primeira já foi julgada. Então a segunda viola o quê? Ela não viola mais litispendência, ela viola já coisa julgada. Então a segunda ação é errada porque ela é igual a uma primeira já julgada, coisa julgada. Quando a segunda é igual a uma primeira ainda em curso, é litispendência. Quando a segunda é igual a uma já julgada, é coisa julgada. Então veja que litispendência e coisa julgada são fenômenos muito parecidos. São fenômenos de tríplice identidade de demandas. Os 3 elementos da demanda, parte, causa de pedir e pedir, serem iguais em 2 ou mais ações. São iguais a uma ainda em curso, litispendência. A segunda tem que ser extinta. Os 3 elementos são iguais a uma já julgada, a segunda tem que ser extinta, por coisa julgada. Também, artigo 337, agora o parágrafo 4º. Então, não pode haver litispendência, uma outra ação igual ainda em curso, senão a segunda é extinta. Não pode haver, segundo elemento, coisa julgada. Essa ação não pode ser igual a uma já julgada com coisa julgada material, senão ela vai ter que ser extinta. Terceiro aí, elemento, objetivo extrínseco, de validade. Não pode haver perempção. Perempção vem no artigo 486, parágrafo 3º, que é um fenômeno que acontece quando o mesmo autor dá causa por 3 vezes a extinção de uma mesma ação por abandono seu, abandono lateral. O autor entra com uma ação e dá causa a abandono a uma primeira, por exemplo, não pagou custas, aí foi extinta por abandono. Aí o autor entra com uma mesma e igual segunda ação e ela igualmente é extinta por abandono dele mesmo. Agora, por exemplo, não deu o endereço do réu. Ali entra com uma terceira ação e abandona a causa e é extinta por abandono. O mesmo autor entra com uma terceira ação igual pela terceira vez e a terceira é extinta por abandono.
A partir da terceira extinção, surge o fenômeno perempção. O autor perde o direito de entrar com uma quarta ação igual, quando ele já deu causa a 3 extinções anteriores por abandono por culpa dele, autor. Perempção tira o direito de ação. O autor não pode pedir mais o seu direito. Mas ele permanece com o seu direito em defesa. Por exemplo, se alguém pedir contra ele, ele pode, por exemplo, pedir uma compensação. Pense que ele tem um direito de crédito contra alguém. Não pode mais pedir o crédito dele como autor. Mas depois ele se transforma em devedor daquele cara, mas permaneceu o crédito. O crédito dele ainda não teve nem prescrição nem decadência. Se aquele sujeito for pedir contra ele, ele se transformar em réu, aí ele pode opor o direito dele em defesa. Mas ele não pode mais pedir o direito dele em ataque. O ataque ele perde o direito de ação por perempção. Então 486, parágrafo 3º, na petição inicial não pode existir perempção. Porque senão o quarto processo ele vai ser extinto por vício processual. Por quê? Porque está violando uma perempção. Após a terceira extinção surge a perempção. E a quarta petição inicial vai ser impedida e o processo vai ser inválido quando ele violar a perempção. Então veja, o pressuposto processual entre aspas de negativo, requisito processual de validade objetivo extrínseco negativo. Não pode haver coisa julgada. Uma ação não pode ser idêntica a uma já julgada. Não pode haver litispendência. Uma ação não pode ser triplamente igual a uma ainda em curso. Não pode haver perempção. Essa petição inicial não pode ser a quarta igual a 3 anteriores extintas por abandono do mesmo autor. Não pode violar a perempção. Não pode violar, um quarto elemento não pode estar presente, convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, artigo 485, inciso 7 do CPC, não pode haver convenção de arbitragem para que o processo seja válido. Convenção de arbitragem é um gênero, do qual são espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral. Cláusula compromissória conta no próprio instrumento, você bota uma cláusula dizendo que aquele contrato vai ser dirimido na arbitragem e não no Poder Judiciário. Compromisso arbitral quando você faz um documento à parte, posterior, quando aquele outro contrato já celebrado, você esqueceu de botar uma cláusula lá no momento da celebração, mas você quer que qualquer problema relacionado àquele negócio jurídico seja resolvido na arbitragem. Quando existe convenção de arbitragem, acordo das partes, para não irem para o Poder Judiciário e irem sim para a arbitragem, se erradamente um autor protocolar a petição inicial, ele está violando a convenção de arbitragem. E se um autor viola a convenção de arbitragem quando as partes tinham contratado que não iriam para o Poder Judiciário e iriam para a arbitragem, fica na mão do réu alegar a convenção de arbitragem. Se o réu alegar no prazo da contestação a convenção de arbitragem, o processo tem que ser extinto no Poder Judiciário sem resolução do mérito, para que, se o autor quiser, ele proponha a petição inicial lá na arbitragem. Então, o autor renuncia à arbitragem quando ele protocola a petição inicial. E aí fica na mão do réu renunciar também à arbitragem ou não. Então, as partes contrataram que iam resolver na arbitragem. O autor se arrepende, protocola a petição no Poder Judiciário. Fica na mão do réu querer a arbitragem ou não. Se o réu preferir a arbitragem, ele alega no prazo da contestação a convenção de arbitragem. Aí o processo não pode prosseguir, porque ele viola a convenção de arbitragem, seria nulo. Ele tem que ser extinto sem resolução do mérito, artigo 485, inciso 7. Mas se o réu, no prazo da contestação, não alegar a convenção de arbitragem, entende-se que houve dupla renúncia à arbitragem. Então houve um duplo acordo na arbitragem, autor e réu acordaram que tinha que ter arbitragem, mas vai existir uma dupla renúncia. O autor renuncia quando protocola a petição inicial e diz não quero arbitragem, quero o Poder Judiciário, ignoro que eu convencionei a arbitragem. E o réu renuncia à arbitragem quando ele não alega a convenção de arbitragem no prazo da contestação. O autor renunciou quando protocolou a petição inicial. O réu renunciou à arbitragem quando não alega em contestação. Houve o duplo acordo, mas houve a dupla renúncia. O processo vai seguir no Poder Judiciário. Então a convenção de arbitragem só é pressuposto de validade negativo quando alegada pelo réu até o prazo da contestação. A convenção de arbitragem alegada pelo réu até o prazo da contestação, o processo não pode seguir, falta requisito de validade, tem que ser extinto sem resolução do mérito. Agora, se a convenção de arbitragem não for alegada pelo réu até o prazo máximo da contestação, cai a arbitragem, cai a convenção de arbitragem, e aí o processo pode sim seguir validamente no Poder Judiciário. E para terminar, eu falei assim, quinto elemento negativo que não pode existir para que o processo possa se desenvolver validamente. Eu falei assim, decadência do direito de ação. Não é decadência do direito material, não é a prescrição decadência do direito. Quando você pede um direito e o seu direito material prescreveu ou decaiu, lá por exemplo pelo direito civil, a sentença de prescrição ou decadência do direito material é uma sentença com resolução do mérito, artigo 487. Aqui eu estou falando de decadência do direito de ação. Poucas ações têm prazo. Não é o direito material tem prazo para ser tutelado, é a ação tem prazo para ser proposta. Exemplos.
Mandado de segurança tem 120 dias para ser proposto. Ação rescisória tem 2 anos para ser proposta. Ação de modificação de tutela de urgência antecedente estabilizada tem 2 anos para ser proposta. Então, algumas ações têm prazo para o exercício da ação. 2 anos a rescisória, 120 dias o MS, mandado de segurança. 2 anos a ação de modificação da tutela provisória de urgência antecedente estabilizada. Essas poucas ações que têm prazo, pense o que acontece se você entrar com uma ação rescisória que tinha 2 anos em 2 anos e 1 dia. O que aconteceu? Decadência do direito da ação rescisória. E aí o juiz tem que extinguir essa ação rescisória em 2 anos e 1 dia como? Por falta de pressuposto processual. Qual o pressuposto processual que está sendo violado? O requisito de validade, não de essência e validade, objetivo, extrínseco e negativo. O que aconteceu? Decadência do direito de ação. Se ocorreu a decadência não podia ter existido para o processo se desenvolver. Quando ocorre decadência, o processo, ação rescisória, não pode se desenvolver. O que deve acontecer? Com o mandado de segurança protocolado depois de 120 dias, o juiz tem que indeferir a petição inicial do MS por falta de pressuposto processual. Violação ao pressuposto processual qual? Está presente um elemento, decadência, do direito do mandado de segurança, que não podia estar presente. Está presente um elemento que tinha que ser negativo, só que ele está positivo. Ocorreu decadência, aquela petição inicial não pode ser recebida, eventual mandado de segurança seria nulo se aquela relação processual transcorresse. Então não pode haver decadência do direito da ação. Se não tiver decadência do direito da ação, não é uma ação que tenha prazo, a ação não tem prazo, e a maioria das ações não tem prazo, são raras as ações que têm prazo, não havendo decadência da ação, a ação pode prosseguir rumo ao mérito. E aí, quando vai rumo à resolução do mérito, você vai investigar se realmente existe o alegado direito material ou não. Aí você abre, por exemplo, lá Código Civil, vê o prazo de prescrição de um direito para você anular um negócio jurídico, para você pedir um direito de crédito, alguma coisa assim. Aí você vê cada prazo de prescrição e decadência do direito material. Se tiver ocorrido prescrição e decadência do seu alegado direito material, é caso de sentença não sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual. É caso de sentença com resolução de mérito por prescrição e decadência do mérito do direito material. Tá? Então não confundam prescrição e decadência do direito alegado material, que gera sentença com resolução de mérito. Aqui do que eu estou falando, falta de pressuposto processual, elemento negativo que não pode existir, a decadência do direito da ação propriamente dita. Se a ação decaiu, você tem que extinguir a ação. Extingue o processo. Por falta de pressuposto processual. Está presente um elemento que tinha que ser negativo. Não poderia estar presente, que é a decadência do direito de ação. E aí lembrem que eu falei que tinha um elemento positivo. Requisito de validade, objetivo, extrínseco, exterior, positivo, que tem que estar presente. Qual? Interesse processual. Interesse de agir. Já estudamos interesse num vídeo de ação. Interesse processual era vulgarmente chamado de condição da ação. Vulgarmente, querendo dizer, o nome criticado na época do Código 73, havia defensores da nomenclatura e havia críticos. E hoje em dia, o Código 2015, prevaleceu a crítica, que não é mais condição da ação. Isso não é um requisito do elemento ação, é um requisito do elemento processo. E a gente está aqui, requisito de validade, objetivo extrínseco positivo. Tem que estar presente o quê? O interesse processual. O interesse no viés, interesse e necessidade. Interesse a gente tem lá 3 tipos de interesse na processual. A gente tem interesse, utilidade, necessidade e adequação, dependendo do autor. Então o interesse processual é em qualquer do seu viés, interesse utilidade, interesse necessidade ou interesse adequação. Seja o autor que considere que são 3 os aspectos, ou só 2, só os 2 primeiros, os 2 últimos, tanto faz. Relembrem aqui a minha aula de interesse processual, interesse de agir. Então tem que haver interesse para que o processo se desenvolva validamente. Gente, eram basicamente todos esses temas, aí, esses enormidade de elementos de pressupostos processuais que a gente tinha para analisar, para a regularidade do Instituto Processo, tanto do plano de existência quanto do plano da validade. Espero que estejam gostando. Continuem comigo aqui acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia. Se inscrevam no canal, cliquem em curtir. Valeu, até a próxima.